Bom, pessoal, então retomando aqui as nossas aulas, nós falamos, nas aulas anteriores que para dimensionar ou selecionar uma bomba através de um catálogo de um fabricante, eu devo conhecer essencialmente a vazão volumétrica, QV, e a minha altura manométrica. Bom, a vazão volumétrica, para determinar a vazão volumétrica, como nós vimos anteriormente, eu preciso conhecer o consumo. O consumo da minha instalação, seja ele diário ou horário ou em segundo. Esse consumo vai ser exatamente igual à nossa vazão volumétrica, que é dada em metros cúbicos por segundo. Então, por exemplo, se eu estou dimensionando uma bomba para um condomínio, eu devo conhecer a quantidade de casas ou apartamentos daquele condomínio, número médio de moradores por residência e consumo médio por pessoa. Através dessas informações, eu vou conseguir determinar o consumo diário, horário e por segundo, que é então a minha vazão volumétrica. Ótimo. Um segundo parâmetro, que nós precisamos conhecer é a vazão, a altura manométrica. E a altura manométrica nós vimos anteriormente, através de uma imagem que eu mostrei para vocês. Ela é dada pelo desnível topográfico, perda de carga e diferença de pressão. O desnível topográfico é aquele que é a diferença de cota entre o volume, nível máximo do reservatório de sucção e nível máximo do reservatório de recalque. O desnível a ser vencido pela bomba é de fácil medição, em casos mais especiais, como nós falamos anteriormente, é um problema simples para o pessoal da topografia. Bom, o que vem a ser a altura manométrica? A altura manométrica é uma quantidade de energia que deve ser absorvida por 1 kg do fluido que atravessa a bomba. Ou seja, é uma energia que é necessária para que o mesmo vença o desnível da instalação. Olha só, pessoal, vamos observar bem isso aqui. Então, é uma quantidade de energia necessária para que a bomba forneça energia a 1 kg de um fluido, para que o mesmo vença um desnível da instalação, que é o nosso H0, o desnível topográfico. A diferença de pressão entre os dois reservatórios, se existir, como eu falei para vocês, a gente costumeiramente tem situações onde os reservatórios, tanto de sucção como recalque, estão à mesma pressão, a pressão atmosférica, e a resistência natural de tubulações acessórios, que elas oferecem às instalações, ou seja, a perda de carga. Bom, então vamos ver como é que fica o cálculo da altura manométrica. Eu tenho aqui uma típica instalação elevatória, Como que eu determino a altura manométrica? Ela é dada pelo desnível topográfico, H0, mais diferença de pressão entre os dois reservatórios sobre o peso específico do fluido, ou seja, se eu tiver um reservatório fechado, pressurizado aqui na sucção e outro aqui no recalque, eu vou fazer o diferencial dessas duas pressões dividido pelo gama, velho conhecedor nosso, que é o peso específico do fluido, mais o ΔH, que é a minha perda de carga da tubulação e acessórios instalados na minha instalação elevatória. Bom, se a pressão de recalque e sucção for exatamente a mesma, ou seja, se os dois estiverem à pressão atmosférica, o cálculo da altura manométrica ela se reduz apenas o desnível topográfico H0 mais o ΔH, que é referente à perda de carga. Bom, a perda de carga na instalação ela está relacionada à resistência oferecida pela tubulação e acessórios, que são elementos rugosos que dificultam o escoamento do fluido, que por sua vez é um elemento viscoso, ou seja, possui uma viscosidade. Bom, a perda de carga ela pode ser contínua, por exemplo, nas linhas de sucção e recalque, onde nós temos os trechos de tubulações retos, e ela pode ser também localizada ou acidental,
como é o caso dos acessórios das tubulações: válvula de retenção, válvula gaveta, válvula esfera, dispositivos de indicadores de pressão, vazão, reduções, né? Então, todos esses acessórios instalados nas tubulações, né? Curvas, né? E derivações, nós vamos ter ali a perda de carga, né? Que é o elemento que dificulta, né, o fluxo do meu fluido. Então, a perda de carga está relacionada a essa resistência. Bom, os fatores que influenciam na perda de carga, nós vamos ter a natureza do fluido, né? Se é água, se é uma polpa de minério, se é um rejeito, né? A natureza do fluido, então, vai influenciar na minha perda de carga, certo? Obviamente, né, na velocidade do escoamento, né? E o quão, né, o fluxo, esse fluxo é, entre aspas, né, atrapalhado a fluir naquela tubulação. Vai ser influenciado também, né, a perda de carga vai ser influenciada pelo estado superficial da parede do fluido, portanto o material que é fabricado, o tubo, né, o diâmetro da tubulação, o regime de escoamento, né, se eu tenho um fluxo a alta ou baixa velocidade, regime laminar ou turbulento, comprimento da tubulação, se eu tenho um grande comprimento ou um pequeno comprimento, tudo isso vai influenciar de forma direta na perda de carga. E detalhes importantes, né? Quando a gente diz da perda de carga nas tubulações, né, a gente deve observar o material que é empregado na fabricação do tubo, o processo de fabricação, ou seja, o acabamento final, a qualidade do acabamento final que eu vou ter naquele tubo. Imagina que um tubo mais rugoso, né, eu vou ter uma maior perda de carga. A presença de revestimentos especiais, se ele existe ou não. Óbvio, né, que esse revestimento é um revestimento na parede interna do tubo, que é onde vai ter a maior interferência na perda de carga. O estado de conservação das paredes do tubo e a idade da tubulação. Bom, mostrando umas imagens para vocês aqui, eu tenho uma seção transversal de uma tubulação normal, sem desgaste, sem incrustação e sem tubérculos. Aqui eu vou ter o fenômeno da incrustação. Nós sabemos que todo o fluido, principalmente a água, ela está presente com sais indesejados ali, né? E ao longo do tempo aqueles sais vão se depositando nas paredes dos tubos e vão formando as incrustações. Essas incrustações vão dificultando o escoamento do meu fluido, né? Essa área de seção transversal ela vai diminuindo e eu vou tendo uma maior restrição ao escoamento, ou seja, essa incrustação ela interfere na perda de carga. Quanto maior ela, maior será a perda de carga na minha tubulação. Temos também os tubérculos, né? O que são os tubérculos? Toda tubulação, principalmente a de aço, né? Ela é formada por liga de ferro e carbono. Por exemplo, água que escoa em tubulação de aço-carbono, né? Eu vou ter ali partículas de água em contato com ferro, vai oxidar aquela tubulação ao longo do tempo. Ali nós vamos ter óxidos formados, o acúmulo desses óxidos a gente chama de tubérculos, e esses tubérculos eles vão dificultar a passagem de água naquela tubulação, consequentemente aumentar a perda de carga. Bom, o cálculo, um próximo assunto que nós veremos aqui, é como determinar o cálculo da perda de carga contínua e perda de carga localizada na instalação elevatória. Esse é um assunto da nossa próxima aula e a gente se vê lá.